Ativista conservador Charlie Kirk é morto em ataque que reacende debate sobre armas nos Estados Unidos. Na tarde do dia 10 de setembro de 2025, o influente ativista conservador Charlie Kirk foi fatalmente baleado durante uma palestra na Utah Valley University, em Warren, Utah. O ataque aconteceu enquanto ele discursava para cerca de 3.000 pessoas em um evento da turnê American Comeback Tour. Um tiro disparado de um prédio próximo ao campus universitário atingiu Kirk no pescoço, causando sua morte pouco depois de ser levado ao hospital. O som do disparo gerou pânico imediato, deixando a plateia em choque e espalhando terror em um ambiente que deveria ser seguro para o debate político. A polícia local prendeu inicialmente um suspeito, que foi liberado em seguida, e o FBI assumiu as investigações, tratando o caso como um possível assassinato político. Autoridades e líderes locais condenaram veementemente o crime, prometendo justiça e reforçando a gravidade da violência direcionada contra figuras públicas. Charlie Kirk era uma das vozes mais proeminentes do conservadorismo jovem nos Estados Unidos. Aos 31 anos, ele fundou a Turning Point USA em 2012, com o objetivo de promover valores conservadores nas universidades, onde via uma hegemonia progressista que deveria ser combatida. A Turning Point cresceu rapidamente e se tornou uma das principais organizações do movimento conservador, mobilizando milhares de estudantes em campanhas que defendiam a liberdade econômica, o direito à posse de armas e o combate ao que Kirk chamava de viés esquerdista no ensino superior. Sua proximidade com Donald Trump e sua forte presença nas redes sociais, rádio e livros fizeram dele um dos influenciadores mais importantes da juventude republicana. Kirk defendia com fervor posições polêmicas, como a oposição ao aborto, o ceticismo sobre mudanças climáticas e uma postura contrária às medidas sanitárias de combate à pandemia de Covid-19. A morte de Kirk ocorre em um contexto de crescente polarização política e violência nos Estados Unidos. O país vive um momento delicado em que o discurso público tem se tornado cada vez mais agressivo, e atos de violência política, embora ainda raros, vêm ganhando espaço. A retórica incendiária e a radicalização ideológica contribuíram para que episódios como este aconteçam, expondo os riscos que envolvem a intolerância e o extremismo. A tragédia de Kirk, portanto, não pode ser vista isoladamente, mas como parte de um cenário mais amplo de instabilidade política e social. Um aspecto especialmente irônico e digno de reflexão nesse caso é a própria política defendida por Kirk em relação à posse de armas. Ele era um defensor declarado da liberdade irrestrita para o porte e uso de armas de fogo, argumentando que cidadãos armados são essenciais para garantir a segurança e a liberdade contra ameaças, inclusive do próprio Estado. No entanto, sua morte evidencia tragicamente os perigos dessa posição. O disparo fatal que tirou sua vida veio de um local próximo, e a facilidade com que armas podem ser obtidas e usadas em ataques dessa natureza levanta questionamentos sobre a eficácia e os riscos da defesa irrestrita das armas. Essa contradição entre a ideologia que Kirk defendia e o modo como ele foi vítima da violência armada que seu movimento promove é um ponto crítico para o debate político americano. Ela evidencia que, enquanto a liberdade individual para possuir armas é vista como um direito fundamental por muitos conservadores, essa mesma liberdade pode gerar consequências imprevisíveis e até fatais, afetando inclusive os próprios defensores dessa política. A discussão sobre controle de armas, portanto, permanece como um tema central e controverso nos Estados Unidos, agora com a morte de Kirk como um símbolo trágico dos riscos associados à atual legislação. A repercussão da morte de Kirk foi imediata e intensa. Donald Trump expressou profundo pesar, destacando Kirk como um grande aliado e uma voz essencial para a juventude conservadora. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro em sinal de luto em vários locais. Por outro lado, líderes democratas também condenaram o assassinato, enfatizando a necessidade de unidade e respeito ao debate político. A vice-presidente Kamala Harris ressaltou a importância de um diálogo pacífico e civilizado, enquanto políticos de diferentes espectros pediram medidas para conter a escalada da violência política e garantir a segurança em eventos públicos. Internacionalmente, a notícia chocou observadores, que enxergam o caso como um reflexo da crise política e social dos Estados Unidos, país marcado por divisões profundas e crescente intolerância. O assassinato de Kirk simboliza o ponto crítico a que a polarização extrema pode levar, quando o debate político perde seus limites e dá lugar à violência. Para o movimento conservador jovem, a perda de Kirk representa um vazio difícil de preencher. Ele era uma das principais lideranças capazes de articular e engajar a nova geração, sendo uma figura carismática e estratégica. Sua morte pode tanto desestabilizar o movimento quanto mobilizar seus seguidores a intensificar a luta pelas causas que ele defendia. Para a sociedade americana como um todo, o episódio reforça a necessidade urgente de repensar os rumos do discurso político e das políticas públicas que envolvem a segurança e o controle de armas.
A tragédia serve como um alerta para que o país encontre caminhos para superar as divisões, proteger suas figuras públicas e garantir que o debate democrático não se transforme em terreno para atos violentos. Em suma, a morte de Charlie Kirk é mais do que o assassinato de um jovem ativista. É um símbolo das contradições e perigos que permeiam o atual momento político americano. Ele foi vítima de uma violência armada que, paradoxalmente, sua própria ideologia ajudou a legitimar. Este caso deve servir como ponto de partida para debates mais profundos sobre segurança, liberdade e responsabilidade, aspectos fundamentais para o futuro da democracia nos Estados Unidos.